E o Galo é o virtual campeão mineiro depois da primeira partida final. 4-0 no América. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a goleada histórica e fala também de Ramon Dias, o técnico do Corinthians, que balança decidiu abandonar uma das suas apostas no início da temporada. Já o Flamengo terá bastante dinheiro para buscar reforços, especialmente depois de uma mudança no seu orçamento para 2025. Quero te falar ainda sobre um zagueiro da Premier League que está se recuperando de contusão no São Paulo. Tem novidade importante sobre a treta do Palmeiras com o Cerro Porteño. O clube paraguaio se manifestou depois de atos de racismo de seus torcedores. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Gabigol marcando mais 3 gols em jogo treino da Raposa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Inglaterra, é que o Nottingham Forest venceu o Manchester City nesse sábado pela primeira vez desde 1997, vitória por 1-0 com gol de Hudson-Odoi a 7 minutos do fim. Já no futebol brasileiro, o Atlético Paranaense se tornou semifinalista do campeonato estadual ao bater por 3-0 o Azures. Luiz Fernando marcou 2 vezes e o terceiro gol foi anotado por Adel contra. Já o Sport encaminhou sua classificação para a final do campeonato pernambucano ao vencer por 2-0 o Santa Cruz na tarde desse sábado, com direito a muitas provocações contra os jogadores do Santa. Os gols marcados pelo Sport por João Silva e Gonçalo Paciência, nem a estreia do Thiago Galhardo permitiu ao Santa Cruz ser mais competitivo. Preciso falar agora sobre Gabigol, que marcou mais 3 gols em jogo treino disputado nesse sábado pelo Cruzeiro. É bem verdade que o placar foi estrondoso, 12-0 contra o Boston City, time da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A atividade foi dividida em 4 tempos de 30 minutos cada, e o técnico Leonardo Jardim decidiu dividir seus jogadores em 2 equipes. No placar agregado, 12-0, com 3 gols de Gabigol, 2 de Dudu e Wanderson, Vidalba, Bolassi, Caio Jorge, William e Lucas Silva completaram o placar. Gabigol, que já havia marcado 3 vezes no amistoso ou jogo treino da semana passada contra a equipe sub-20 do Cruzeiro. Informação importante sobre a Raposa: o Cruzeiro fechou mais 3 jogos treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Jogos serão contra o Botafogo em 15 de março, no Rio de Janeiro, contra o Pouso Alegre em 18 de março, na Toca da Raposa 2, e contra o Red Bull Bragantino em 22 de março, em Bragança Paulista. Preciso falar agora sobre o Cerro Porteño. O time paraguaio resolveu se manifestar pela primeira vez de forma pública, respondendo ao Palmeiras. Confusão começou no meio de semana quando o Verdão fez 3-0 no Cerro Porteño em partida da Libertadores Sub-20. Na oportunidade, torcedores do Cerro Porteño foram racistas contra alguns dos atletas do Palmeiras. Aquele que mais se sentiu ofendido foi o Luiz, que chegou a chorar no gramado pós-jogo e também na entrevista coletiva. O Palmeiras está trabalhando nos bastidores pela exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. E nesse sábado, o Cerro Porteño enviou uma carta ao Verdão pedindo desculpas. O clube também afirmou que, com auxílio da polícia, vai identificar os torcedores e proibi-los de assistir às partidas do Cerro Porteño. Primeiro movimento do time paraguaio demonstrando alguma preocupação. Isso porque logo após o episódio, o Cerro Porteño havia divulgado uma nota dizendo que não tratava-se mais do que uma provocação de arquibancada. Não é. Crime de racismo é crime e não pode mais ser aceito nem no Brasil, nem em local algum. Só para completar em relação ao Palmeiras, fui checar com o Diogo Silva, empresário do Fabinho, se a chance de o Lucas Evangelista não se mudar para o Palmeiras por conta de problemas nos exames médicos pode impedir o Fabinho de se mudar para o Red Bull Bragantino, e a resposta é não. De acordo com o Diogo Silva, Fabinho já é jogador do Red Bull Bragantino, operação fechada em 2,5 milhões de euros. Sobre Lucas Evangelista, ele vai passar por novos exames nos próximos dias e, se tudo correr bem, ele está confiante de que sim, o Lucas Evangelista será reforço alviverde por 4 milhões de euros.
Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro da Premier League que está se tratando no São Paulo. Eu me refiro a Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton e optou por fazer seu tratamento de uma cirurgia no centro de treinamento do São Paulo. Recuperação de uma lesão na coxa. E o Brighton e o Igor Júlio haviam escolhido o médico Moisés Cohen para fazer todo esse tratamento. Moisés Cohen, que é um dos mais respeitados do país e havia também cuidado do Pablo Maia. Importante responder a torcedores do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Igor Júlio ficar no São Paulo em definitivo ou ainda que seja por empréstimo. Atleta titular absoluto do Brighton, antes de se machucar, ele havia participado como titular de 12 dos 15 jogos da equipe na Premier League e o Brighton tem campanha boa por lá. Assim que terminar a recuperação, em mais ou menos 10 dias, ele volta para a Inglaterra para se colocar à disposição para jogar por lá. Em outros tempos, São Paulo se utilizava do refis para contratar vários atletas. Foram muitos os casos de jogadores vindos da Europa que se recuperaram por aqui e acabaram ficando no São Paulo. Só para citar um caso emblemático do Adriano Imperador. Ricardo Oliveira, Kaká, Elano, Luiz Fabiano, entre outros, também acabaram usando desse expediente. Só para completar, ainda sobre Igor Júlio, segunda temporada na Inglaterra depois de 9 anos na Europa, atleta que já passou pelo Salzburg, pela Fiorentina, entre outros clubes. Bora mudar de assunto e falar sobre Ramon Dias, técnico do Corinthians ameaçado de demissão, abandonou uma de suas apostas do começo da temporada. E em janeiro, assim que o time se reapresentou das férias, Léo Maná era encarado como uma alternativa para a lateral direita. Até por isso o Corinthians permitiu que o Fagner fosse emprestado ao Cruzeiro, com parte dos salários sendo pagos pelo Timão. Pois bem, algumas semanas depois o Léo Maná perdeu a condição de reserva imediato do Mateuzinho. Nas últimas 3 partidas o Maná nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Quem tem ocupado esse espaço é o Jacaré, jogador de só 18 anos de idade, que disputou a Copa São Paulo de Juniores. O Maná perdeu de vez moral com a comissão técnica do Ramon Dias depois do empate em 2-2 contra o Guarani, quando ele cometeu falhas defensivas e ofensivas. E a julgar pelo que está acontecendo recentemente, já dá para descartar a presença do Maná no banco de reservas contra o Santos nesse domingo, na Neoquímica, e também na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, jogo da volta da pré-Libertadores da América. Só para completar, ainda sobre o Ramon Dias, treinador argentino precisa da classificação para a final do Campeonato Paulista para escapar de demissão. Se ele for eliminado pelo Peixe nesse domingo, com uma derrota feia por 3-0, 4-0 ou algo do tipo, nem deve comandar o timão diante dos equatorianos. Hora de falar sobre o Flamengo, que ganhou mais 144 milhões de reais para buscar reforços para 2025. É que o Flamengo votará nos próximos dias um novo orçamento para a atual temporada. Esse orçamento prevê receita recorde na história do clube, 1,4 bilhão de reais contra 1,3 bilhão arrecadado em 2023. E o Flamengo terá um aumento para reforços de 20 para 30 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 188 milhões de reais. Como o Flamengo só gastou 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais, sobram para que José Boto, Felipe Luiz e companhia gastem na janela da metade do ano 144 milhões de reais. Até por isso dá para esperar um Flamengo mais ousado e corajoso nas aquisições de reforços importantes às vésperas do Super Mundial, torneio marcado para os Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Só para completar ainda sobre o Flamengo, rubro-negro que vivia uma fase ruim na virada do ano, quando houve uma troca no comando. O presidente Rodolfo Landim gastou demais. No ano passado foram 300 milhões em reforços, mais 146 milhões com a compra do terreno onde será construído o futuro estádio rubro-negro. A consequência, só 3 milhões de reais no caixa assim que o BAP assumiu a presidência. Nesse momento, com a condição bem mais confortável, rubro-negro já tem 80 milhões de reais em seu caixa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo não tá com uma, mas sim com 2 mãos na taça do Campeonato Estadual. É que nesse sábado, na partida de ida da final do Campeonato Mineiro, 4-0 no América. Gols da partida marcados por Arana, numa falha gigante do Jori, 2 gols do Lianco, que ainda perseguia seu primeiro gol com a camisa do Galo e marcou 2, o primeiro bem bonito e o segundo de cabeça. O placar foi completado pelo Rony.
E o Galo fez 4-0 mesmo sem Hulk, que assistiu a partida das arquibancadas. Vitória maiúscula que permite ao Atlético perder no jogo da volta por 3 gols de diferença para se sagrar hexacampeão. O Galo vem de 5 títulos consecutivos, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora está muito perto de emplacar seu 6º título de forma consecutiva. São 19 finais de Campeonato Mineiro de forma ininterrupta. E se o Atlético confirmar esse 6º título consecutivo, vai se igualar à equipe de Reinaldo, Éder, Luizinho e Toninho Cerezo, que ganhou os Campeonatos Mineiros de 1978 a 83. Importante destacar que o 4-0 também tem muito a ver com uma expulsão do América ainda no primeiro tempo. O Cauã Barros foi expulso aos 23, depois de acertar um tapa na cabeça do Coelho. Público do Mineirão, 47.036 torcedores para uma renda bruta de 4.100.000 reais. Você, torcedor do Galo, já comprou a faixa? Vai deixar para o próximo sábado? Já está festejando? Vai ter volta olímpica, certo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!